Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós aprenderemos a fazer algumas modificações no nosso jogo. A primeira modificação que nós vamos aprender a fazer é o pivô do personagem. O pivô é, na verdade, a parte que orienta onde esse personagem será criado. Aqui, nós podemos clicar e aqui a gente consegue modificar a origem e o centro. A origem é justamente o pivô e o centro é a metade da imagem, ou seja, é a largura dividido por 2 e a altura dividido por 2. Então nós sabemos que a largura aqui é de 30 e a altura é de 64. A origem nós podemos modificar também, fazendo com que o nosso personagem tenha uma origem no centro. Isso vai facilitar para a gente poder fazer transformações geométricas com o nosso personagem. Por exemplo, é muito melhor que nós façamos transformações baseadas no centro do que transformações baseadas no pivô. Por quê? Imagina rodar em volta desse pivô. O nosso personagem vai girar de uma forma estranha. Quando a gente roda ele em volta do centro dele próprio, essa transformação não vai ser estranha. Então isso pode acontecer nos jogos futuros de vocês, tá? Se vocês precisarem de fazer qualquer tipo de rotação, é preferencial que vocês mudem para o centro o seu pivô. Então, para poder modificar o pivô, basta dar 2 cliques onde está escrito origem e colocar onde está o valor de centro. Então 15 para X e 32 para Y. A gente modificou, o pivô para o centro do nosso personagem. Vamos ver qual que vai ser a modificação que vai acontecer quando nós executarmos o nosso jogo. Vocês vão notar que, na verdade, o nosso personagem vai ser criado em relação ao pivô dele. Outra coisa que a gente pode modificar aqui é o local de criação do nosso personagem. Ao invés de a gente criar utilizando o pivô no centro, a gente pode utilizar o 00 aqui, tá? Como pivô, mas aí a gente pode ir lá na nossa lógica de criação e ao invés de criar na parte que fala que é entrada.x e entrada.y, nós podemos criar o nosso personagem somando metade desse valor à posição de entrada. Isso quer dizer que nós podemos criar o nosso personagem no centro do objeto entrada. Isso quer dizer que haverá um maior realismo por parte da criação do jogo. Por quê? Porque aqui no objeto entrada, nós não queremos criar o nosso personagem aqui na beirada, nós queremos criar ele aqui no meio, para dar uma impressão de que ele está saindo desse buraco. Então nós vamos vir aqui, dar um duplo clique e somar metade do valor de entrada em X e metade do valor de entrada em Y. Para obter o valor de entrada, basta dar um duplo clique e a gente clica aqui em Points. O centro é 64 por 33, então a gente vai somar esse valor em X e esse valor em Y. Então vamos lá, X mais 64 e Y mais 33. Olha só o que vai acontecer. Quando a gente dá play, o nosso personagem é justamente criado em função do valor do centro de entrada. Isso faz com que o nosso personagem seja criado um pouco mais corretamente e faz com que o nosso jogo tenha um pouco mais de realismo. Então, nós aprendemos a modificar o pivô e a modificar o ponto de criação do personagem. Vejo vocês na nossa próxima aula.